Retornando com o segundo bloco de debate com os candidatos a vice-prefeito aqui da cidade de Novo Hamburgo. O nosso projeto Eleições Cidadãs da Vale TV tem um oferecimento de Tecnolar, mais de 25 mil itens. O que você procura está na Tecnolar. Também Office Shop, móveis para escritório. Venha para a especialista e dê uma nova cara ao seu escritório. Também Celso Veículos, em Novo Hamburgo e Dois Irmãos. Faça aqui o seu melhor negócio. Brindes Novo Hamburgo, empresa especializada em campanhas políticas. Agradecemos também o apoio da Malma Produções, RCA Publicidade, Paranoia Produções e também a loja Toda Música. Acompanhe a nossa programação, além do canal 14 da NET. Você também pode acompanhar a Vale TV pela internet, valetvplay.com. Baixe o nosso aplicativo da Vale TV no seu aparelho eletrônico em sistema Android. Vamos agora ao bloco com pergunta de jornalistas. Primeiro jornalista a perguntar, o jornalista aqui da nossa Vale TV, Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Zé Renato. Boa noite aos nossos candidatos a vice-prefeitos da nossa cidade. Eu, há 30 anos, resido no bairro Rincão, que fica do lado de lá, da BR-116. E a pergunta que eu quero levar aos nossos candidatos é mobilidade urbana. Quais os projetos? Porque em certos horários, para mim chegar aqui até a TV, que não dá 3 quilômetros, 2 quilômetros e alguma coisa, eu levo em torno de 30 a 35 minutos. Mobilidade urbana é a pauta que eu deixo, então, para os nossos candidatos. Obrigado, Cláudio Alves. Lembrando que os candidatos terão 2 minutos para responder essa pergunta. A primeira candidata a responder, Aline Karoff, do PSC. Candidata, 2 minutos, valendo. Cláudio, obrigada pelo teu questionamento. Nós precisamos de um engenheiro de trânsito competente, que avalie as vias de Novo Hamburgo e que deixe a mobilidade mais fluida. Por exemplo, as ruas paralelas a Maurício Cardoso, está havendo estacionamento dos dois lados e é praticamente um carro tem que esperar o outro passar, é intransitável, é uma vergonha uma engenharia de trânsito apresentar esse tipo de mapa para a cidade. Mas a questão da mobilidade que me preocupa realmente é a acessibilidade. Eu, como advogada, já tive que ingressar com demandas contra essa administração pública que está aí, porque os clientes, eu tenho uma cliente que é cadeirante e que ela não tem as rampas que necessita. E um dia ela caiu e se queimou toda a sua nádega num asfalto de 80 graus. Eu tenho outra cliente que sofre de ananismo e o município não fiscaliza os caixas eletrônicos que devem existir para quem é portador de necessidades especiais. Então, eu penso que eu e Leonardo Hoff, na Prefeitura de Novo Hamburgo, temos no nosso plano de governo não só a mobilidade urbana, mas também a acessibilidade para portadores de necessidades especiais, que também são cidadãos, pagam seus impostos e é impossível que tenham que contratar um advogado para ingressar com uma ação de obrigação de fazer para que o seu direito, que é legítimo, é constitucional, seja assistido. Isso é uma vergonha. Obrigado, candidata Aline Karoff, do PSC, primeira a responder a indagação do jornalista Cláudio Alves. Segundo candidato a responder com 2 minutos, Felipe Ventre, do PSOL. Valendo. O pessoal acredita que mobilidade, como é um direito de todos os cidadãos, deve ser um dos pilares de uma administração pública que seja comprometida com as pessoas. É preciso que o trabalhador, o estudante, o jovem, ele tenha condições de se movimentar pela sua cidade para acessar o seu trabalho, a sua escola, para acessar uma outra região que eventualmente venha ali oferecer alguma oportunidade de lazer. E por conta disso, a gente tem princípios que nos colocam na direção de favorecer o pedestre, favorecer os ciclistas, através de ciclovias. A gente quer ampliar a rede cicloviária da cidade, que, aliás, hoje é quase inexistente, mas a gente gostaria de trabalhar para ampliar e favorecer o transporte através de bicicletas. O transporte público, que é uma questão muito importante, né? O ônibus na nossa cidade, há 30 anos não se tem licitação, há 30 anos que são os mesmos donos, os empresários do transporte público, lucrando com o dinheiro do trabalhador. É preciso que haja uma auditoria nas contas das empresas de transporte, para que a gente consiga perceber quanto se gasta e quanto se ganha. Afinal de contas, não é possível que todo ano se tenha aumentos abusivos e a gente simplesmente aceite isso, que vai impactar no nosso bolso. Então,
Pensando de forma geral a questão do transporte na cidade inteira, é preciso também colocar pessoas competentes na administração pública, trazer engenheiros de trânsito para dentro da prefeitura, das secretarias respectivas, para que a gente desenvolva, então, uma cidade mais fluida, onde o trânsito não tranque em cada esquina. É uma questão muito importante também pensar na acessibilidade, porque hoje em dia menos de 1/4 dos ônibus na cidade possuem acesso a pessoas com deficiência, e as calçadas esburacadas, enfim, toda a cidade oferece questões que prejudicam as pessoas. Vamos pensar juntos. Obrigado, candidato. Felipe Ventre, do PSOL. Terceiro candidato a responder a pergunta, Gustavo Fink, da Rede. Candidato, 2 minutos, valendo. Boa noite, Cláudio. Essa pergunta realmente é persistente, porque a gente vê que a cidade evoluiu e o trânsito está cada vez mais caótico. Nós temos que repensar a cidade, não somente o trânsito, mas todos a saúde também da população, e o transporte público precisa realmente dessa licitação do transporte público. Nós temos que ter ônibus de qualidade para as pessoas que estão indo para o trabalho e voltando para o trabalho. Nós temos que ter o aumento das ciclovias, das ciclofaixas. Nós temos que realmente atender a demanda da comunidade que paga os seus impostos e não tem esse reinvestimento. Nós temos que repensar a cidade como um todo. E as troncais precisam sair do centro até Canudos, do centro até Santo Afonso, onde as pessoas possam ir para casa mais rápido e com um serviço de qualidade. O Paulo Ritzel tem um plano especial para vocês, cidadãos de Novo Hamburgo, que pagam o seu imposto em dia. Nós precisamos realmente trabalhar para vocês. A cidade tem que ser devolvida para a população de Novo Hamburgo, para vocês que trabalham, que nos honram cada dia. A prefeitura vai estar aberta para atender as demandas de vocês e ter principalmente o diálogo, que essa gestão que estamos hoje não tem o diálogo com a comunidade. Só aparece na rua a cada 4 anos para pedir o seu voto. Nós vamos ter um governo participativo e vamos atender realmente você, cidadão, você que é trabalhador e que precisa de um transporte público de qualidade. Obrigado, candidato Gustavo Fink. Próximo candidato a responder a pergunta, candidato Gilson Tem, do PDT. Candidato, 2 minutos. Obrigado. Cláudio, eu conheço um pouco de mobilidade urbana na época que eu fui diretor da Metroplan. E tenho que te dizer que faltou para a cidade de Novo Hamburgo, há 30 anos atrás, um planejamento. Porque hoje tem vias que têm que ser duplicadas na cidade de Novo Hamburgo. E não tem como, devido ao alto custo de indenização. Se nós pensarmos, Rua Rincão, posso até dar um exemplo, Rua Rincão. Uma parte da Rua Rincão, quem conseguiu a verba quando eu estava na Metroplan. Uma parte do asfalto, do recapeamento da Maurício Cardoso, fui eu também, na época que estive na Metroplan. Mas nós temos que planejar a cidade. Hoje, Novo Hamburgo é uma cidade que tem mais de 100 mil veículos. E as vias não aumentaram. Muitos até diminuíram pela questão de traficabilidade, como é o caso da Maurício Cardoso. O que se levou para Maurício Cardoso de empreendimentos comerciais é um absurdo. Então, não tem mais como transitar na Maurício Cardoso de veículos. Nós temos que planejar essa cidade. A cidade tem que passar por um processo de planejamento, porque não tem como hoje tu recolocar casas, tu vai ter que fazer desapropriações para que se busque uma melhor trafegabilidade. Agora, o transporte coletivo da cidade de Novo Hamburgo, juntamente com o Transurb e outros meios, como o próprio ciclovias, é importante isso. Nós temos que traçar um grande projeto para a cidade de Novo Hamburgo. Estão falando no prolongamento do Transurb. Bom, ajuda a cidade de Novo Hamburgo. Mas Novo Hamburgo foi uma cidade que inchou. E quando ela incha, tu não tem o que fazer. Tu tem que reorganizar e reestruturar essa cidade na questão urbana. A mesma coisa a pessoa que vai pela Rua Boa Saúde. Quando ela vai para a Rua Boa Saúde, não tem o que fazer. Tem que duplicar essas vias. Isso depende de investimentos, e muito dinheiro, e planejamento, coisa que deveria ter sido feito nas gestões anteriores. Obrigado, candidato Gilson Tem, do PDT. Próxima candidata a responder esta pergunta, candidata Ivani Belifield, do PMN. Candidata, 2 minutos, valendo. Bem, Cláudio, essa constatação da questão da mobilidade em Novo Hamburgo
ela reflete justamente o que nós temos em outros setores da administração pública, que é um descaso dos governantes que têm assumido a nossa prefeitura, e tudo no que diz respeito à competência deles, seja da saúde, seja da educação, seja da segurança, seja do transporte, ela é deficitária. Ela vem com uma finalidade paliativa, ela não visa atender como definitivamente tem que ter um serviço público, ele tem que ter um fim, ele tem que ser imediato, ele tem que atender a maioria, ele não pode atender uma minoria, que é, no caso, o transporte público nosso, que ele, além de ultrapassado, com ônibus totalmente que não atendem mais as necessidades nossas, por uma questão até ambiental, nós podemos sair, andar aqui na rua e ver que esses ônibus eles mais poluem do que qualquer outra coisa. Então, nós temos ônibus sucateados, pessoas que utilizam esse meio de transporte o tempo todo recebendo um mau serviço. Então, nós precisamos reformar toda a questão de transporte de ônibus. Também precisamos repensar a nossa cidade, como vamos entrar e sair dela e nos movimentar dentro dela. E, para isso, precisa de um governo que esteja atento a essa necessidade e que busque soluções, seja no governo estadual, seja no governo federal. Nós temos que trazer para nós uma solução para que isso passe a ser uma nova realidade para os usuários de transporte público aqui em Novo Hamburgo. Obrigado, candidata. Ivane Melifield, PMN. Próximo candidato a responder essa questão da mobilidade urbana aqui na capital nacional do calçado, candidato Dr. Fagan, do PPS. 2 minutos. A mobilidade de Novo Hamburgo, a mobilidade no trânsito e as questões de acessibilidade, a resposta para isso ela está dentro da prefeitura. A nossa prefeita, Fátima Daut, é uma arquiteta com especialização em gestão de cidades. A nossa proposta está exatamente nisso, fazer um plano de mobilidade para Novo Hamburgo com visão para o futuro. Por isso que a gente insiste muito na questão, é hora de acertar. Nós precisamos colocar uma prefeita dentro da Câmara, e principalmente dentro da prefeitura, para fazer com que Novo Hamburgo tenha uma mobilidade. Tenha que ter um estudo, faça um estudo para verificar as vias de mais acesso e chegada e saída de Novo Hamburgo, e principalmente a questão do transporte público. Os ônibus têm que trabalharem, têm que deslocarem os seus frequentadores, principalmente com a questão da passagem integrada. É fundamental que nós conseguimos transformar a cidade de Novo Hamburgo numa cidade que tenha uma mobilidade, principalmente com ruas que tenham uma camada de asfalto em condições, principalmente a questão das calçadas. Nós precisamos modificar essa estrutura. Obrigado, candidato Dr. Fagan, PPS. Último candidato a responder essa questão da mobilidade urbana, candidato Roberto Winkler, do Partido Verde. Candidato, 2 minutos. O prefeito Ayrton, quando terminou o seu 2º mandato, deixou um projeto pronto na prefeitura para quem o substituísse. Esse projeto ficou parado, não foi dado continuidade, e hoje ele está pronto. São 2 túneis, um na Rua Tapes e um na Rua Pedro Álvares Cabral, que vão facilitar muito o acesso à BR-116. Esses projetos estão prontos, é só dar continuidade. No momento em que o Ayrton, no dia 1º de janeiro, assumir, nós vamos começar a fazer e a dar continuidade a esse projeto. Nós não podemos mais, numa cidade do porte de Novo Hamburgo, se dar o luxo de termos ruas com mão dupla no centro da cidade. Isso não é mais viável aqui em Novo Hamburgo. As ruas do centro da cidade precisam de mão única. Outra coisa que tem que ser feito para melhorar esse problema grave que é o trânsito da nossa cidade, é que as sinaleiras hoje têm muitas de 4 tempos. Não pode mais hoje ter sinaleiras de 4 tempos. Tranca todo o trânsito, é até perigoso, provoca acidentes, atropelamentos. Então, hoje tem que se passar, se fazer o retorno e voltar. É a única maneira que tem para que a gente possa melhorar esse trânsito. As sinaleiras, tu sai hoje, tu vai para um lugar,
Uma quadra depois tem outra sinaleira, para. Arranca. Mais uma quadra, de novo tu para. Isso engarrafa todo o trânsito. Então, é só uma questão de boa vontade, é uma questão de diálogo, é uma questão de competência. Novo Hamburgo precisa, sim, melhorar o seu trânsito. Obrigado, candidato Roberto Winkler, do PV. Com isso, fechamos esse primeiro ciclo de perguntas através do jornalista Cláudio Alves. Agora, vamos ao jornalista Valdir Aisman, que vai realizar a sua pergunta para os nossos candidatos. Boa noite, Valdir. Boa noite, Zé. É uma satisfação estar com vocês aqui. Parabéns à direção da Vale TV por essa oportunidade, aos nossos telespectadores, e cumprimento e parabenizo também os candidatos a vice-prefeito que vieram aqui também trazer a sua opinião. Eu represento o esporte praticamente 40 anos já, comecei muito cedo. E dizem que o pessoal do esporte é meio alienado, né? Mas eu, como cidadão, também penso em segurança, penso em educação, penso em saúde. E eu tenho certeza que os desportistas que agora eu represento aqui estariam querendo saber disso de vocês. Nós recentemente tivemos uma Copa do Mundo no Brasil, né? Depois de 64 anos, 50 tivemos uma, e agora tivemos em 2014. Tivemos uma Olimpíadas este ano e agora uma Paralimpíadas. Quer dizer, até a mim me surpreendeu a organização do Brasil aí essas competições. Então, pensando em saúde, pensando em segurança, pensando em educação e sabendo que a cada R$1 investido em esporte, a gente economiza R$3 em saúde, eu questiono o que cada um de vocês, o partido, as coligações, estão pensando no esporte para a nossa cidade de Novo Hamburgo, como saúde, como segurança e como educação. Obrigado, Valdir Aisman, fazendo um questionamento para os nossos candidatos. Primeiro a responder, candidata Aline Karoff, do PSC, a primeira a responder nesse segundo ciclo de perguntas. Candidata, 2 minutos. Bem, nós precisamos apontar soluções. Chega de falas que levam nada a lugar nenhum. Eu e Leonardo Hoff temos um plano de governo registrado e concreto, composto por profissionais das mais diversas áreas, inclusive da área também da educação física. O esporte ele é fundamental no desenvolvimento de qualquer criança até se tornar cidadão. Nós queremos reativar o projeto Viva Vôlei, que esteve aqui na comunidade no antigo governo do prefeito Foscarini. Mas nós queremos dar no contraturno escolar, oferecer a disciplina de educação física para as crianças, jovens e adolescentes. De que forma? Realizando campeonatos interescolares, selecionando as crianças e investindo na vida delas através do esporte. Nós sabemos que o esporte tira os jovens da droga, do ócio e de pensamentos inoportunos. Eu e Leonardo Hoff queremos sim reativar o esporte como uma forma de desenvolvimento e educação para todos os hamburguenses na nossa comunidade. Esporte é vida, esporte é fundamental. Obrigado, candidata Aline Karoff. Próximo candidato a responder esta pergunta, Felipe Ventre, do PSOL. Candidato, valendo. Lhe agradeço a pergunta, seu Valdir, porque eu gosto muito de tratar dos problemas que a gente tem na nossa sociedade de forma preventiva. E o esporte realmente ele influi, como o senhor bem disse, diretamente em questões como a saúde, como segurança. E nós, o pessoal, nós entendemos isso de forma ampla. Nós acreditamos que o esporte, assim como a educação, é um pilar fundamental para que o indivíduo se desenvolva numa sociedade com valores, com princípios, com a ideia de que pertence ao coletivo, com disciplina para trabalhar e crescer. E nós, o PSOL, nós trazemos então, diante dessa necessidade que Novo Hamburgo tem de ampliar a participação no esporte em Novo Hamburgo,
que infelizmente se perdeu há alguns anos. A vontade de reviver alguns programas, como havia, por exemplo, na FENAC, a Eresmed, que trabalhava muito bem com basquete, futsal. O Viva Vôlei, através da online, também trabalhava um baita projeto. Na ginástica também havia um projeto aberto ao público que desenvolvia ginástica artística, patinação. E nessa questão do esporte também entra um fator fundamental, que são, aliás, os espaços públicos da cidade para o desenvolvimento das atividades físicas. Novo Hamburgo, infelizmente, deixou seus espaços abandonados, e de que adianta o jovem ter vontade de praticar um esporte se a quadra, a praça perto da sua casa está tomada por traficantes, está tomada por lixo, por mato, e o único lugar da cidade que ele acaba conseguindo ir é um shopping. Então nós temos que reverter essa lógica, trazer os jovens para os espaços públicos da cidade, desenvolver projetos em contraturno nas escolas de esporte e socializar o esporte no município, desenvolvendo também campeonatos que Obrigado, façam as escolas candidato participarem. Felipe Ventre, do PSOL. Próximo candidato a responder a pergunta, Gustavo Fink, da Rede. Candidato, 2 minutos. Falar de esporte é gratificante para mim, sou um esportista. Tínhamos um evento importante aqui na cidade, que era o Golden Fighters, onde movimentávamos também a economia. Antes de me candidatar a vice-prefeito, aqui junto com o Paulo Ritzel, que foi o prefeito que teve uma experiência no passado, que realmente fez pelo esporte. Todos os ginásios que temos hoje, quem construiu realmente foi o Paulo Ritzel. Ele realmente investiu. Tinha uma várzea que funcionava, o futebol, tínhamos espaço. Hoje não temos nem praças mais para nossas crianças brincarem. Mas falando de esporte, eu me recordo quando eu trabalhava com o deputado João Derli, conseguimos uma emenda parlamentar de R$250 mil para reativar, para reinaugurar o ginásio da FENAC, que hoje está abandonado. Nós não temos mais espaço para as crianças poderem praticar esportes na cidade. Nós temos que pensar a cidade como um todo. E o esporte, os novos ginásios, nós temos um projeto de criar uma arena multiuso na cidade, uma arena que traga novos eventos, que movimente realmente a economia local. Nós temos que pensar a cidade daqui a 30, 40, 50 anos, e não somente para a próxima eleição. Nós temos que ter um prefeito ativo, um vice que trabalhe junto, um trabalho não somente no esporte, na educação e na saúde, mas que tenha um convívio saudável com a sua comunidade, que viva realmente essa intensidade que o do povo hamburguense precisa. Novo Hamburgo precisa de pessoas daqui, pessoas que trabalhem realmente para o seu povo. Obrigado, candidato Gustavo Fink. Próximo candidato a responder ao questionamento, Gilson Tem, do PDT. Candidato, 2 minutos. Valdir, a tua pergunta é muito pertinente, principalmente para falar o que foi feito do governo do Luiz. 9 quadras poliesportivas, mais de 15 quadras cobertas nas escolas. Se não me falha a memória, 13 espaços públicos, mais 9 academias ao ar livre. E nós temos um grande problema em Novo Hamburgo, é espaço para isso. Porque eu nasci e me criei jogando futebol, nos campinhos, e hoje nós não temos mais espaço para isso. Teve governos de gestões anteriores, e isso quando eu era vereador da cidade de Novo Hamburgo, porque nós, como vice-prefeitos dessa cidade, candidatos a vice-prefeito, nós temos que conhecer um pouco a história dessa cidade, e a Câmara de Vereadores nos reporta muito isso. Muitas vezes se passava projeto na Câmara e não se preocupava na questão do esporte, não se preocupava na questão do orçamento do município. E isso o governo do Luiz é uma das prioridades dele, no segundo governo dele, a questão do esporte e do lazer. Porque o esporte e o lazer, como foi colocado já pela sociedade de Novo Hamburgo, tira as crianças da rua, vai dar uma opção a mais para fazer uma fazer a mais. As escolas estão abertas para isso também. A comunidade de Novo Hamburgo precisa de mais espaço. Mas nós também precisamos que o poder público, junto com a sociedade, junto com toda a sociedade, traga sugestões para que a gente consiga aprimorar isso. Porque é muito fácil se falar, difícil é fazer. Se nós pensarmos em administrações passadas, quando tinham espaço, permutavam espaço para empreendimentos na cidade de Novo Hamburgo. Se fechavam ruas para empreendimentos na cidade de Novo Hamburgo. Então, a comunidade de Novo Hamburgo, nas questões de lazer, Conclua. do esporte, nesses segundos que faltam,
está bem assistida e vai ser melhor assistida no próximo governo do Luiz. Obrigado, candidato Gilson Temo. PDT, próxima candidata a responder esse questionamento. Ivani Bielefeld, do PMN, 2 minutos. Sim. A tua pergunta é bem oportuna, Valdir. O Mauro, ele é um esportista, ele domina essa área e ele atua muito, muito forte com o esporte, ele toca projetos já envolvendo crianças, ele tem em torno de 600 crianças já assistidas em projetos que ele toca. Então, nós temos o maior interesse e faz parte do nosso projeto de governo investir grandemente no esporte, porque nós acreditamos que é através do esporte que nós tiramos as crianças de condição vulnerável, de lugares onde que ela possa estar exposta à violência, porque nós temos as periferias com muita violência, seja na área de por questões de drogas ou crimes, o crime organizado. Nós temos notícias das crianças sendo envolvidas nessas espécies. Então, nós temos urgência, eu e o Mauro, de trabalhar fortemente no esporte, resgatar as crianças, trazer todas aquelas que estão fora desses nossos projetos para dentro dos nossos projetos, utilizar os espaços já existentes e criar novos espaços, porque é formando as crianças no esporte que nós vamos trazer um novo futuro. A criança que está sendo envolvida no esporte, ela é um melhor aluno, ela é um melhor filho e vai ser um melhor cidadão. Então, nós precisamos e temos urgência em investir no esporte para formar bons cidadãos. Obrigado, candidato Ivani Bielefeld. Sexto candidato a responder a esse questionamento, a importância do esporte com saúde, com educação. Candidato Dr. Fagan, do PPS, 2 minutos. O esporte ele já começa lá na escola, né? Por isso a importância do esporte no contraturno, fazer com que a criança seja estimulada dentro da escola à prática do esporte, principalmente nas quadras esportivas, poliesportivas dentro das escolas. Isso é uma importância muito grande para o poder público municipal, fazer com que o estímulo ao esporte seja dado lá dentro da própria escola e com ênfase posteriormente na questão do bairro. É muito importante o espaço para esporte nos bairros, principalmente perto da residência, fazendo com que as pessoas também tenham favorecimento no seu bairro, mostrando, o poder público tem que mostrar que o esporte é a saída para muitas coisas, principalmente fazer com que as crianças não cheguem à criminalidade. E o esporte também ele organiza a criança, ele organiza a personalidade e o caráter. A formação do caráter da personalidade pode ser um mecanismo muito forte através do esporte. Obrigado, doutor Fagan, do PPS. Último candidato a responder esta pergunta, candidato Roberto Winkler, do PV. Candidato, 2 minutos. No governo Ayrton, nós vamos revitalizar o Parque Floresta Imperial. Lá tem vários campos de futebol, onde muitas famílias podem se beneficiar jogando aquela sua bolinha tradicional de fim de semana. Nós precisamos também, em Novo Hamburgo, incentivar o futebol amador, que levam milhares de pessoas aos seus campinhos. No final desses jogos, é até bonito de ver, há muita confraternização, almoço, aquele chopinho amigo. Então nós temos que incentivar essa gente, isso é muito bacana. Vamos incentivar também a pedalada. A bicicleta hoje pode ser até um transporte alternativo, por que não? E a bicicleta é uma excelente atividade física, né? Nós precisamos construir mais ciclovias, principalmente nos bairros. Não podemos deixar os bairros sem uma ciclovia, porque aí a gurizada, os adultos, os mais velhinhos até vão poder andar de bicicleta, fazer o seu exercício diário, sem ter risco de sofrer algum acidente. Então, acho que é uma questão só de boa vontade, de diálogo e de competência. Obrigado, candidato Roberto Winkler. Último candidato a responder o segundo questionamento com os nossos jornalistas. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco, candidato vai fazer pergunta para candidato.
Eleições Cidadãs é aqui na Vale TV.